Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. E o texto bíblico diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém. Queria fazer uma pausa e pedir para você repetir isso comigo. Diga comigo: olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém. Mais uma vez só. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém. Ok, o texto continua e diz: matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e diz: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Irmãos, esse texto nos traz a história, um episódio, um momento da história de Moisés, grande homem de Deus. Um momento onde Moisés, comete um erro, de talvez mesmo percebendo que Deus tinha um chamado, mesmo percebendo que Deus queria levantá-lo como juiz e libertador para o seu povo. Ele tenta fazer as coisas da sua maneira, da sua forma. E o fato é que Moisés acaba matando um homem que estava injustiçando um hebreu, alguém do seu povo. Ele fere um egípcio de morte. O interessante é que o texto descreve que antes de matar o egípcio, ele olhou de um e de outro lado. Ele primeiro se certificou que não havia ninguém olhando, passou então a levar adiante, levar a cabo o seu plano. A Bíblia não mostra para a gente como é que foi que a coisa veio à tona. Ele talvez achou que não havia testemunhas e descuidou e talvez tinha alguém vendo. A Bíblia não mostra como é que isso veio à tona. Mas no dia seguinte, não demorou, quando ele entra para interferir numa outra discussão entre 2 hebreus, um já joga na cara dele: você vai fazer comigo como você fez com o outro egípcio? Meu pai, quando era criança e nos contava as histórias bíblicas em casa, ele brincava que Moisés esqueceu o dedão do pé do egípcio por lá de fora, quando enterrou, que não teria enterrado direito. Eu, como criança, irmão, sempre acreditei, não entendi que aquilo era brincadeira e achava que foi exatamente o que aconteceu. Só depois de crescido, estudando a história bíblica, eu percebi que não existia essa informação do dedão que ficou por lá de fora. Nós não sabemos como foi que isso foi descoberto. Mas o texto nos ensina algumas coisas importantes sobre as quais eu quero falar. Uma delas tem a ver com uma definição de caráter, que eu particularmente não sei quem deu início a ela e nem quem a popularizou. Mas de que a definição de caráter é quem é você quando ninguém está olhando. Porque muitas vezes, quando nós estamos debaixo dos olhos, da vigilância, do olhar de alguém, nós agimos de uma certa maneira. Quando não estamos debaixo da vigilância de ninguém, nós agimos de outra. E caráter, querido, tem a ver com aquilo que você é quando ninguém está olhando. Eu gosto de uma declaração de Thomas Paine. Ele diz: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter, o que Deus sabe de nós. Reputação tem muito a ver com aquela imagem que nós construímos diante dos olhos das pessoas. Caráter é o que a gente é de verdade, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. E eu me lembro que eu compartilhei essa palavra aqui na igreja há quase 4 anos atrás, e na ocasião em que eu falei isso, havia todo um comentário que estava assim bem em alta na época, porque num dos programas de televisão, alguém fez uma proposta indecente para um pastor que participava do programa de entrevista. E foi oferecido para ele R$1 milhão, para que ele rapidamente, por poucos segundos, numa pegada assim rápida, acessasse num computador um conteúdo pornográfico. E ele rejeitou aquilo. Isso deu um falatório para bastante gente. Um dia eu vi 2 pessoas comentando o assunto. E enquanto um falava que o cara rejeitou R$1 milhão, o outro botou a mão na cabeça e disse: pensar que eu já pequei de graça.
E eu fiquei olhando para aquilo e falei, não tem jeito, eu ouvi vocês falando isso, eu não entrar nessa conversa. Mas o que estava em questão, ao meu entender, e eu não quero colocar em xeque a nobreza, o caráter de alguém que se posicionou, não é o que ele fez diante de todo aquele auditório e de toda uma gama de espectadores que assistia ao programa. Porque muitas vezes, diante dos outros e do olhar das pessoas, é muito mais fácil a gente pensar em se comportar. Até porque o nosso instinto de autopreservação, em relação à nossa imagem, a forma como nós nos preocupamos, pode nos levar a tomar decisões de não fazer algo, não porque em algum outro momento a gente não faria, mas talvez porque naquele momento estamos debaixo de atenção. É por isso que eu gosto da frase, da definição de caráter, que é justamente quem é você quando ninguém está olhando. E eu quero fazer dessa pergunta, o tema da minha mensagem, daquilo que eu quero compartilhar. Por que Moisés olhou para os lados? Você acredita que se houvesse testemunho, o texto é explícito, vendo que ninguém estava olhando, matou o egípcio. Se houvesse testemunha, ele não teria feito isso. Agora, o primeiro princípio bíblico que eu aprendo, não só nessa história de Moisés, indo além dela, e uma instrução muito clara do Senhor Jesus, dos apóstolos, é que nós não podemos viver em função da vigilância dos homens. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu quero que a gente leia a partir do versículo 22 até o 24. O apóstolo Paulo diz assim, servos, aqui ele estava falando, a pessoas estavam na condição de escravos, debaixo de um senhor. Nós poderíamos, sem nenhum problema, contextualizar isso e relacionar isso, talvez, falando hoje ao contexto de empregados. E de servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, de uma maneira muito clara, ele diz, não sirvam apenas sob vigilância. Irmão, tem muita gente, muito empregado, trabalhador, que quando está debaixo de supervisão, a produtividade está altíssima. Mas se o olho do patrão, do chefe ou do supervisor não estiver por perto, já diminuiu, já relaxou. A Bíblia está dizendo que a gente não pode fazer as coisas apenas sob vigilância, porque alguém está olhando para mim e para você. Nós precisamos, na verdade, nos lembrar, e esse é um dos pontos que eu vou tratar daqui a pouco, é que, independente do que as pessoas vejam, há um Deus vendo a minha e a sua conduta, a minha e a sua forma de ser e de agir e a maneira como vivemos. E tudo quanto nós fazemos, a Bíblia diz, nós deveríamos estar fazendo para o Senhor, não para os homens. Em outras palavras, mesmo quando não tiver ninguém assistindo, a gente tem a consciência de que o Senhor está e a gente precisa fazer isso, com toda a dedicação, com toda a diligência, numa atitude de quem quer agradar e honrar o Senhor e não ao homem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus traz uma advertência. E ele diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Eu não creio que Jesus está dizendo que a gente tem que viver de tal maneira a sempre esconder tudo. Há momentos onde você vai ver o Senhor Jesus mesmo dizendo, portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós não temos como deixar de manifestar em público quem nós somos. Agora, o que o Senhor Jesus está dizendo é, guarde de exercer a justiça diante dos homens, com o fim, com o propósito, com a intenção, o objetivo de apenas ser visto por ele. Ele diz que nós deveríamos ter a mentalidade de resplandecer diante das pessoas, é parte do cristianismo. Agora, fazer isso apenas porque queremos ser observados, apenas porque queremos algum tipo de reconhecimento, é algo que o Senhor Jesus condena. Isso significa que eu não apenas tenho que fugir do mal, que talvez eu seria tentado a fazer quando ninguém está olhando,
Mas eu também não poderia fazer o bem só quando alguém está olhando. Porque a forma como as pessoas são inclinadas, a maneira como as pessoas são inclinadas a agir, tanto para deixar de fazer o mal, como muitas vezes para fazer o bem, tem muito a ver com essa questão de como nos conduzimos diante dos outros. Irmãos, a Bíblia fala de Ananias e Safira mentindo a respeito de uma oferta. Pedro olha para ele e diz, cara, a propriedade era sua. Depois que você vendeu, o dinheiro era seu. Ninguém pediu para você trazer isso. Agora, ele traz, mas ele finge que é uma coisa, porque, na verdade, ele não queria entregar tudo. O que Ananias estava fazendo, querido? Pagando um alto preço pela sua popularidade. Eu quero que todo mundo ache que eu sou um homem generoso, sem que eu precise entregar tudo. Então, eu estou até disposto a pagar uma boa parte disso, só para aparecer. Porque o que muitas vezes leva alguém não só a fazer o mal, mas a deixar de fazer o bem, é essa preocupação de agir somente buscando, né, a reputação, o reconhecimento. E o ensino bíblico é de que nós não podemos viver só em função da vigilância dos homens. Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1, abre lá comigo. Eu vou ler vários versículos hoje durante a mensagem. Provérbios 22, 1. A Bíblia diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu gosto da forma como a NVI, a nova versão internacional, apresenta esse versículo, diz assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata ou ouro. Eu estou citando esse texto, querido, porque eu não quero parecer que eu estou falando contra a reputação. O que nós precisamos entender é que a boa reputação ela deve ser a extensão do caráter e não a substituição do caráter. Essa é a grande diferença. Porque tem gente que, quando está sendo visto, em nome da reputação, ele faz o certo, ou ele deixa de fazer o errado. Mas quando ninguém está olhando, não. Então, ele fez a sua preocupação com a reputação se tornar, na verdade, na substituição do caráter. Quando, na verdade, o que nós precisamos é, obviamente, manter o caráter, independente de termos plateia ou não, e saber que, inevitavelmente, o caráter vai nos levar a ter uma boa reputação. Então, não quero falar contra a reputação, mas qualquer pessoa, querido, que está tão sedento por ela, mostra que ele vai viver de forma diferente quando está debaixo dos holofotes ou quando tem a intenção, né? Essa única intenção de buscar isso. Eu olho para José lá no Egito. Eu acho interessante que a mulher de Potifar vinha dando em cima de José o tempo todo. Não foi uma única vez. A Bíblia diz que ela tentava o tempo todo. Mas quando é que foi o bote final, a tentativa final dela? A Bíblia diz que José entra um dia na casa e nenhum dos empregados está lá, não tem ninguém. Eu acho que ela pensou, toda essa pose que ele está fazendo de falar não, 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 é só pelo medo de ser descoberto e pelas consequências que virão. Mas se eu garantir que haja um ambiente onde não haja exposição, provavelmente ele vai ceder. E a surpresa dela é que José olha para ela e diz, como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? O que basicamente ele está dizendo, pode não ter ninguém aqui para ver isso, mas Deus está vendo. Isso, querido, eu acho que é algo muito importante, que nos ajuda a construir uma visão, um entendimento e uma prática do que é caráter, quando a gente entende que é um Deus que está vendo. Em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 13, um dos nomes que Deus recebe na Bíblia é El Roi, ou, em outras palavras, o Deus que vê. Dependendo da tradução, o Deus que tudo vê. Agar no deserto, ela percebe que ela não foi abandonada, que ela estava sendo vista por Deus, e ela se refere a Deus dessa forma, e esse é um dos nomes de Deus que nós temos registrado na Escritura. O que me faz entender que Deus queria que não só Agar, mas que eu e você também olhássemos para Ele e o entendêssemos sob essa bandeira, sob essa identidade de um Deus que tudo vê. Porque o entendimento, querido, de que nós estamos expostos aos olhos do Senhor, eu creio que ele é muito, muito abençoador. Em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor se revela como aquele que tem olhos como chama de fogo. Abre comigo lá, na carta à igreja de Tiatira.
Apocalipse 2, 18. O texto bíblico diz assim, Apocalipse 2, nós vamos ler do 18 até o 23. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Porque o Deus que tudo vê, que não só vê aquilo que a gente faz de ruim, o Deus que tudo vê, também vê aquilo que a gente faz de bom. Amém? Mas ele continua, versículo 20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostitui de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei a seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. É uma palavra muito forte de juízo. E Deus está dizendo, eu, que sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Na minha cabeça de criança, que leu muito gibi, nós éramos de uma outra época, né, de uma outra era, eu imaginava aquele olhar do super-homem com aquela luz vermelha que conseguia ver atrás das paredes. Toda vez que eu lia sob os olhos como chama de fogo, eu pensava, Jesus veio até atrás das paredes. E a mensagem, querido, é exatamente essa. Porque ele começa a falar não apenas do pecado que ele está vendo no sentido das ações, mas ele termina dizendo no versículo 23, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus está dizendo, eu não estou vendo só os seus feitos errados, eu estou vendo o que está dentro do seu coração, o que está na sua mente e o que te leva a agir assim. Eu sou o Deus que tudo vê. E essa é uma visão que nós precisamos cultivar, que nós precisamos desenvolver, até porque é parte do ensino bíblico, de uma tecla, né, onde a palavra de Deus bate muito. Vá comigo para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nesse texto a Bíblia diz assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está falando da presença de Deus. Pelo contrário, justamente o oposto. Todas as coisas estão descobertas e patentes. Outra versão diz nuas e patentes. A NVI diz tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então a Bíblia não apenas fala de um Deus que está vendo tudo e diante de quem não tem nada escondido, mas diz que o lembrete que eu e você precisamos, diante do Deus que está vendo tudo, é que vai haver um momento de prestação de contas. O que ele tem visto, ele vai nos chamar para responder a respeito dessas coisas. Quando eu era criança, eu lembro que a gente cantava uma canção, hoje a gente chama canção, na época a gente chamava corinho. Eu não sei quantos pegaram essa época, depois da reformulação, onde a gente parou de cantar só os hinos tradicionais, né? As novas canções a gente chamava corinho. Até um dia alguém falou, alguém me ajuda a arrancar o corinho da cabeça? E a gente achava, nesse momento, que soava muito estranho a palavra corinho, né? Mas eu lembro desse corinho que a gente cantava, né? Que dizia assim, cada passo que dás, pela senda aonde vais, há um Deus que te vê. Irmãos, eu até arriscaria cantar se isso não fosse acabar o culto. Mas depois da gente... E pensa num corinho, irmão, que as professoras do Ministério Infantil usavam para tocar o terror na criançada. Cada passo que você dá, pelo caminho onde você vai, tem um Deus que está vendo tudo. Né? A gente sentia debaixo de grande vigilância. Mas eu me lembro de uma ocasião em que uma missionária que trabalhava com os índios da Amazônia veio. E ela não apenas fez a gente cantar esse cântico, mas ela ensinou a gente a cantar em Tupi-Guarani.
E eu ainda me lembro dele quase todo, mas o coro era Moirirã Mirepirô, Coinerá Piropi, Aicoedeus Omar. Irmão, e mesmo cantando uma língua que você não entendia, você sabia que era aquilo, cada passo que dás, pela senda onde vas, a um Deus te vê. Então não importava a língua que você cantava, imaginava aquele olhão grande de Deus. E sabe, hoje eu olho para trás e eu sou grato por valores que meus pais, né, que a própria administração, o ensino e a aplicação da palavra dentro da igreja trouxe para que isso ajudasse a formar uma visão e um entendimento de caráter. Em Provérbios, quero ler mais 2 textos de Provérbios dentro dessa visão do Deus que tudo vê. Provérbios capítulo 5, verso 21. O texto diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. NVI diz: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Avança comigo para Provérbios 15, 3. O texto diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, nós não temos tempo e o propósito não é ser exaustivo aqui, mas eu fico impressionado com a ênfase, com a quantidade de versículos que você vai achando na Bíblia, a respeito do fato de que Deus está de olho. Isso, eu creio que é parte de um propósito da mensagem bíblica de formar dentro de mim e dentro de você, dentro de cada um de nós, valores. De que a gente não pode viver só em função da vigilância dos homens, porque muito mais do que a vigilância dos homens, há um Deus que está vendo a gente. E essa consciência do Deus que vê, irmão, ela está muito conectada com uma outra verdade, que haverá um dia de juízo, haverá um dia de prestação de contas. A gente não apenas está, né, observa aqui em Hebreus 4,13 essa menção, mas o Senhor Jesus diz em Mateus 10, 26, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não tem nenhuma coisa escondida que não vai ser trazida à tona. Basicamente, é o que o Senhor Jesus estava dizendo. Agora, além dessa afirmação de Jesus em Mateus 10, 26, Paulo, ele dá uma definição, quando ele fala do evangelho que pregou. Abra comigo em Romanos 2, 16. Em Romanos 2, 16, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. NVI apresentou esse texto: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Em outras palavras, o que Paulo estava anunciando não é apenas, olha, Deus veio por meio de Jesus oferecer a oportunidade de você passar a borracha, ou na verdade passar o sangue, né, no seu passado. Porque o mesmo evangelho que anuncia, querido, graça para que o homem saia do pecado, porque hoje em dia tem gente pregando uma graça distorcida. A Bíblia diz lá em Tito 2 que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e santa. Mas hoje em dia tem muita gente falando que a graça é mais ou menos assim. Fica confortável aprontando, porque na verdade Deus te entende. Deus é bom. Paulo está dizendo: o meu evangelho não só oferece graça para quem está no buraco, mas mostra que Deus vai tratar de forma séria quem brinca com ele. Paulo escreve aos Gálatas e diz: quem semeia na carne, ele estava falando para os crentes. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Mas antes de fazer essa afirmação, ele diz: de Deus não se zomba. Outra tradução diz: Deus não se deixa escarnecer. Em outras palavras, não é por causa da graça que você, crente, vai achar que você pode ficar de palhaçada e brincando com Deus. Então Paulo está dizendo: o meu evangelho anuncia o perdão para o seu passado, mas o meu evangelho mostra que se a misericórdia não foi abraçada por você e você não levar Deus a sério de hoje em diante, você vai
comparecer diante dele, e não vai só ter julgamento, ele diz, os segredos dos homens vão ser manifestos. Antigamente, a linguagem que a Bíblia usava para falar do que nós fazemos sendo registrado, você vai lá no Apocalipse, e abriram-se os livros, porque toda forma de registro era feita através dos livros. Nenhuma história era necessariamente contada com a fotografia, né, com toda uma série de recursos que nós temos hoje para contar a história. Eles normalmente apenas falavam aquilo que aconteceu, registravam aquilo que aconteceu. Eu acredito que por conta disso a gente desenvolveu uma mentalidade como se o único tipo de registro no céu fosse unicamente um livro escrito. Eu conheço um pastor, ele me contou pessoalmente a experiência, ele morreu, chegou a ficar meia hora morto. Mas ele morreu numa reunião de oração, daqueles que só estavam assim, aquelas malucas, aquelas mulheres de oração. E quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor falou para ele, você vai ter que voltar. Ele falou, acabei de chegar. E disse que ele mexeu com a mão como quem abre uma janela. Eu digo que hoje a gente iria, né, que era como uma tela dessas, onde você manda o arquivo. E quando o Senhor mexeu a mão, ele enxergou através daquilo, aquele grupo de mulheres orando. Todo mundo orando o Espírito Santo em outras línguas. O clamor chegava como um coro diante de Deus. Senhor, devolve-nos a vida do pastor. E disse, você vai ter que voltar, porque elas não te deixam ficar aqui. Ele falou, cara, pensa numa alta tecnologia, daquela janelinha que me fez ver o negócio. Às vezes a gente não consegue, irmão, deduzir e mensurar. Então, eu não quero inventar o que a Bíblia não diz. Mas eu não ficaria surpreso, se em vez da gente descobrir que os registros não são só livros, que está tudo filmado. Como você se comportaria sabendo que toda a sua vida está sendo filmada? E não só filmado. Que isso, além de estar sendo assistido por alguém, pode ser assistido por mais gente. Eu estava um dia no elevador, me deu um momento assim, santo, estava eu e minha esposa, eu comecei de brincadeira e palhaçada, fazer careta. Eu acho que nem quando a gente era recém-casado, que é aquele momento onde a paixão te deixa louco, né, que você faz coisas que não percebe, acho que eu nunca tinha aprontado tanto dentro do elevador. E eu vi que ela estava segurando o riso, mas eu achei que ela estava assim, toda empolgada, era com a palhaçada que eu estava fazendo. Chegou uma hora, ela não estava aguentando. Ela disse, se você olhar acima da minha cabeça, atrás de mim, você vai perceber que tem uma filmadora. E nessa hora, o vigilante deve estar se divertindo tanto com você. E uma hora que eu dei aquela olhada e vi aquilo, penso num cara que desmontou. Né? Porque eu pensei, se eu soubesse que isso estava aí, eu nunca teria agido dessa forma. Quanta gente você já viu parar na frente de um vidro espelhado? Eu já vi vários, inclusive a versão do lado de dentro. E a pessoa nem sonha que tem gente do outro lado. Fica lá, espreme cravo, arruma, faz careta, né? Arranca o verdinho, né? Não é nem a saladinha, o verdinho do dente depois do almoço. E a gente fica pensando, se ele soubesse que tinha plateia do outro lado, ele nunca faria isso. Mas a verdade, querido, é que toda a nossa vida está sendo registrada. E quando Deus fala de juízo, Ele usa umas linguagens até apelativas. Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Naum, no capítulo 3, e no versículo 5. Tem Naum aí sim, irmão. É um profeta. Eu vi essa mesma reação de manhã, alguns. Aonde que é para abrir? Livro do profeta Naum. Eu vou até dar mais tempo. Capítulo 3, versículo 5. Deus diz, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Aí ele veio, vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez, e aos reinos as suas vergonhas. Deus anunciando o juízo contra a nação, e diz, eu vou te expor, e ele usa uma figura. Nós não estamos falando da cultura atual, tolerante. Vamos tentar remontar isso à época. E diz, eu vou pegar o vestido, eu vou levantar acima da sua cabeça, eu vou te expor inteiro. Todo mundo vai conhecer a tua nudez e as tuas vergonhas.
A ideia de que um dia, querido, aquilo que eu e você estamos fazendo será exposto, precisa estar dentro de nós. Deus não falaria tanto a respeito do assunto se não quisesse que eu e você estivéssemos bem convictos disso. A verdade, querido, é que muita coisa que fazemos, a gente não faria se tivesse alguém olhando. Mas a verdade é que mesmo quando não tem ninguém olhando, nenhum ser humano olhando, nós precisamos nos lembrar que é um Deus que nos vê. Você pode dizer amém? Isso tudo, eu creio que são verdades que a gente precisa processar com devido entendimento. Que você precisamos processar da forma correta. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, e no versículo 24, a Bíblia diz que os pecados de alguns homens manifestam-se agora, enquanto que os de outros se manifestarão depois. Nem sempre Deus vai trazer à tona e a descoberto o pecado das pessoas ainda em vida. Há situações que Deus vai decidir expor aqui e agora. Há outras que Ele vai deixar para depois. O aqui e agora, querido, a gente normalmente imagina como mais embaraçoso. Mas a verdade é que durante esse momento do aqui e agora ainda dá tempo de consertar. Aquilo que ficar para ser exposto só depois, já não há mais o que ser feito. Eu fico tentando imaginar, querido, a dimensão de vergonha, porque você olha mesmo nos tribunais, quando as pessoas estão sendo julgadas, defendendo com unhas e dentes a sua inocência, em casos onde isso parece até ser tão difícil, porque há tantas provas, e eles estão lá negando. As pessoas que estudam a linguagem corporal, elas têm inúmeras fotos para usar de exemplo, as pessoas que estão nos tribunais. Porque elas fazem as mesmas expressões de vergonha, de culpa, né, que qualquer pessoa faria em qualquer contexto onde ela já admitiu o que é. E mesmo que com a boca ela está negando, ela já tem toda uma linguagem corporal. Eu fico imaginando daqui uns dias, os camaradas vão ser treinados até para que tipo de cara fazer ou não fazer, porque estão sob os olhos dos outros. Mas as pessoas, muitas vezes mesmo não tendo os valores que eu e você temos, mesmo muitas vezes não tendo escrúpulo a ponto de ter cometido determinados crimes, elas ainda parecem ter que lidar com sentimentos como culpa e vergonha. Eu lembro de uma situação que eu tomei conhecimento há muitos anos atrás, de um certo líder, que houve acusações a respeito dele para a liderança, para os pastores acima dele, de que ele estava numa determinada prática de pecado. Ele foi chamado e negou. Mas começou a haver várias outras menções de muita gente. E ele, durante muito tempo, tentou usar o argumento que aquilo era só boato, intriga da oposição, né? Estão querendo me derrubar. E a palavra de Deus mesmo diz, não aceite acusação contra presbítero, a não ser por meio de 2 ou 3 testemunhas. Quando aqueles relatos começaram a se multiplicar, os pastores e líderes que não tinham provas, a pessoa negava, começaram a orar para que Deus trouxesse aquilo à tona, e que a verdade viesse à tona. E uma pessoa que naquela década de 80 ninguém imaginava que pudesse ter acesso a esse alto nível de tecnologia para a época, conseguiu filmar o sujeito e flagrá-lo assim num filme de ponta a ponta, com toda a coisa acontecendo. Ele fez isso tão bem escondido que quem foi filmado não fazia ideia de que tinha sido filmado. Quem me contou a história disse, nós chamamos a pessoa e demos a ele a oportunidade de admitir. E diz, olha, tem mais gente falando, existem provas. Nós queremos que você se arrependa, nós queremos que você se retrate, que você conserte, que você mesmo possa viver a restauração. E ele negou e disse, diante de Deus não é verdade. E os líderes disseram, então tá bom. Diante de Deus agora nós vamos assistir um vídeo. Já estava a TV e o videocassete. Vocês lembram de quando tinha videocassete? Já estava a TV e o videocassete pronto na sala. E esse camarada teve que assistir do começo ao fim, tudo que ele estava negando. As pessoas estavam ali e disseram, por mais raiva que a gente tivesse da atitude da mentira, pensa numa coisa horrível, é ver alguém sendo exposto dessa forma. A pergunta, querido, é, como vai ser no dia em que os nossos vídeos, desse grande Big Brother, que tem câmera para todo lado,
quando eles forem trazidos à tona. Eu e você precisamos ter um coração e uma atitude de temor ao Senhor. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Ele diz: deveríamos estar mais preocupados com um caráter nobre e rico do que com uma boa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas um caráter nobre é o produto de anos de treinamento e disciplina divinos. Gostei de umas frases que meu amigo pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, publicou há alguns anos no Twitter. Gostei tanto que copiei, juntei elas. Ele diz assim: o que eu sou à luz determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus o que vale é caráter. É daí que vem a autoridade. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. E que a gente pudesse orar juntos. A responsabilidade que eu e você temos é viver consciente de que Deus sempre nos vê. E que nós devemos ser o que devemos ser por causa dEle. Não por causa dos outros, não importa se estão vendo ou não. Na hora de fazer o bem, não importa se eu não tenho plateia. Na hora de fazer o mal, eu também decido fazer, não importa se não tem plateia. Eu instalei, alguns anos atrás, um aplicativo nos meus computadores todos. Eu lembro que um dia eu estava mostrando algo no meu notebook para um outro pastor. Enquanto a gente estava conversando, ele falou: o que é esse olho em cima ali na barra dos aplicativos? Eu falei: é o que você está achando que é, um aplicativo. Ele falou: cara, dá até um ruim esse olho aí que está olhando a gente. Eu falei: a ideia é essa. Eu falei: quando você está offline, o olho fecha. Quando você está online, ele abre. O nome do aplicativo é Covenant Eyes, ou Olhos da Aliança. Uma possível alusão a Jó 31:1, onde ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Eu falei: esse programa é parte de um ministério que está lutando fortemente para combater o acesso à pornografia entre cristãos, não é nem entre não cristãos. Ele diz: então, tudo o que você acessa, imediatamente o registro que você acessa já vai para a nuvem. Você pode até apagar o seu histórico, mas o que você acessou já foi para a nuvem. E tudo aquilo que vai para a nuvem, periodicamente, no meu caso é semanal, ele é enviado para um e-mail, e o e-mail cadastrado é o da minha esposa. Então, todo o meu histórico de movimento na internet, ele é reportado semanalmente à minha esposa, que tem autorização para copiar, não consegui incluir 2 e-mails, imediatamente o meu discipulador, para qualquer coisa que ela quiser. Aí ele olhou e falou: cara, essa preocupação toda, o senhor já teve problema nessa área? Eu falei: não, mas justamente para não ter, a gente já se previne. Sabe, querido, eu acredito que eu e você precisamos de alguns lembretes. E para mim aquele olho é um lembrete, não da nuvem, não da minha mulher que vai receber o relatório. É um lembrete de um outro olhão. Um grande olho, que está vendo tudo. E é Ele que eu quero agradar. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, querido. Nós temos o desafio não só de sermos homens e mulheres de caráter, mas de termos o caráter de Cristo. De sermos honestos em todo o tempo, de andarmos em integridade em todo o tempo. E não importa se ninguém está vendo, porque Deus está vendo. E nós precisamos ter no coração essa conduta. Porque se gente, querido, do calibre de Moisés, tinha essa coisa de vamos ver se alguém está olhando antes de tomar a decisão. A pergunta é: e nós? Um cara tão usado por Deus como esse estava sujeito a isso? Na verdade, ele era gente como a gente. A Bíblia, quando fala de Elias, que é outro grande vulto do Velho Testamento, diz: era homem parecido conosco, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos altos e baixos. Mas eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus,
a dizer: Deus, eu quero me exercitar dia após dia na construção de um caráter que te honre, que te agrade. E a pergunta que a gente deve se fazer o tempo todo é: quem sou eu quando ninguém está olhando? Porque qualquer outra coisa que a gente faça na tentativa só de agradar os outros, querido, mascarou o que realmente nós somos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo graça, pedindo a Deus que a exortação da Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Pai, nós oramos e nos colocamos diante de Ti, tanto, ó Deus, porque eu creio é um momento onde muitos de nós temos do que nos arrepender diante do Senhor. Mas mais do que isso, nós não queremos apenas lamentar os erros que cometemos, embora sabemos da importância de que seja assim para que a gente se livre deles. Mas Deus, nós oramos suplicando graça, para que pela ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, possamos construir algo diferente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que haja graça dia após dia, que haja socorro do Teu Espírito. Que venham forças pela Tua palavra e que cada um de nós saiba ir diariamente ao Senhor. E buscar não só esse fortalecimento, mas a construção de um caráter debaixo da Tua graça, do Teu favor, da Tua ajuda. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Olhe para cá um instante, querido. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, não só para nos perdoar, como também para nos purificar. Você já parou para se perguntar por que a gente precisa confessar para Deus uma coisa que Ele já sabe? Por que eu tenho que chegar diante de Deus e admitir: eu pequei, quando Deus já sabe que eu e você pecamos? A verdade é que mesmo no ambiente do pecado, querido, nós temos a tendência de mascarar as coisas de tal forma que a gente tenta viver e conviver com algumas coisas como se não tivesse acontecido. E o começo de tudo que Deus pode fazer só vem quando há reconhecimento. É quando Isaías diz: sou um homem de lábios impuros. E Deus pode pegar uma brasa do altar e tocar exatamente aquela área. Agora, quando eu admito para Deus o que eu fiz, Ele pode começar perdoando e purificando. Mas tem crente, querido, que passa a vida inteira pedindo perdão das mesmas coisas, porque ele toda hora volta a cair nelas. Mas tem um outro texto, Tiago 5,16, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Quando eu confesso a Ele, sim, mas se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, quando nós confessamos às pessoas e não só a Deus, a Bíblia diz: nós somos curados. Parece que a cadeia finalmente pode ser rompida. Por que Deus, além de fazer a gente se expor e admitir o que Ele já sabe, orienta a gente a falar até para quem não sabe? Porque nós temos a inclinação de construir uma reputação baseada na mentira, no engano, de nunca nos expor de verdade. Nós temos fortalezas de orgulho muito fortes dentro da gente, que não leva a gente, não permite a gente admitir muita coisa. Eu creio que uma das bênçãos, querido, de viver debaixo de apacentamento, cuidado, o que a gente tem tentado prover através das células, de se experimentar discipulado nos últimos anos, a gente vem trabalhando, para que isso possa alcançar, em algum momento nós vamos chegar lá em nome de Jesus, toda a igreja. Nós queremos viver debaixo de discipulado. Eu tenho para quem abrir meu coração, eu tenho para quem prestar conta, eu tenho para quem falar das minhas tentações. Aliás, o pastor Eibe normalmente diz assim: é melhor confessar fracasso. Ele diz: quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Quem confessa tentação não confessa pecado. Há momentos onde a gente pode abortar determinados processos, quando a gente decide, em vez de só viver de pose, realmente se expor. Há algo muito forte por trás dessa decisão de não viver só tentando manter uma imagem, mas permitir que Deus mexa num lugar mais profundo. A minha oração é que nós possamos viver uma vida cristã autêntica e não
fundamentada em hipocrisia. Em nome de Jesus. Amém?